Muito bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Eu não sei qual desses horários você vai estar acessando esse estudo comentarista sobre a palavra de Deus. Eu queria, antes de introduzir ao seu conhecimento a palavra de Deus, que você inscrevesse nesse canal e deixasse aqui o seu like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é de relevância e vai estar subindo ele na plataforma de maneira que outras pessoas serão notificadas e edificadas pelo conhecimento bíblico da palavra de Deus. Hoje eu tenho em minhas mãos a oportunidade, através desse meio de comunicação, de chegar até a sua pessoa, por meio desse vídeo, um ensino sobre Judas, que é a defesa genuína da fé cristã. A palavra de Deus, ela nos fala, através do livro de Judas, capítulo 1 e 2, que Judas, o servo de Jesus Cristo, o irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservado por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e a caridade vos seja multiplicada. Amados, procurando a escrever-vos a toda diligência acerca da comum salvação, eu tive a necessidade de escrever-vos, exaltar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. E para complementar essa fala de Judas, eu gostaria de deixar também 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que os últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada as suas próprias consciências. Queridos irmãos, Judas aqui, irmão de Tiago, ele pretendia a escrever um tratado que era exaustivo sobre a salvação através de Jesus Cristo, que já entregue as reflexões aos santos, absolvido já no projeto da obra, que era uma obra missionária, Ele veio a convencer, uma vez, da sublimidade e da tarefa. Tinha Deus, porém, outros planos para Judas. A urgência do reino e a relíquia do requerimento de escrever esta carta, porque era uma carta breve, mas ela era irresistivelmente energizada pelos céus. Ela era energética em defender a santidade da fé, que vinha da luz de Deus. Assim, ao circular, a carta apostólica, cujo principal objetivo era levar aos santos a batalhar pela legitimidade da pureza da doutrina do Evangelho. E nunca a epístola de Judas foi tão atual, imprescindivelmente, como nesses dias de apostasia e de indisfarçadas rebeliões contra o Senhor Jesus que estamos vivenciando.
O autor dessa epístola, com louvor da modéstia, o autor dessa epístola é o próprio Judas. Esse Judas, ele identifica-se como irmão de Tiago, que refere-se a ele, ao presidente do primeiro concílio da igreja, né? Que esse relato nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 5. O autor da epístola que leva o seu nome era o Tiago, conhecido também como o irmão do Senhor, né? Que também leva a introdução para Gálatas, capítulo 1 e no verso 19. Logo, Judas era irmão uterino de Jesus, de quem se declara ser servo, né? Nós lemos aqui em Judas, capítulo 1, né? Ali no primeiro versículo. E a conversão, ela refere-se ao texto sagrado que tenha sido Judas convertido após a ressurreição de Jesus Cristo, né? Nós vemos esse relato em João, capítulo 7, no versículo 5, e também em Atos dos Apóstolos 1 e no versículo 14. E o ministério, segundo a tradição, Judas, ele ministrou na Palestina, ele ministrou na Síria, ele ministrou na Arábia, ele ministrou na Pérsia e também na Mesopotâmia, né? A humilhação de Judas, ele não preocupava em cevar marketing, títulos, relevância para o seu próprio nome, no seu próprio meio pessoal. Bem que ele poderia, né, haver apresentado como irmão de Jesus, né, porque caso alguém interrogasse, ele tem afirmativa lá em Mateus, no capítulo 13 e no versículo 55. Mas ele não quis fazer isso. No entanto, ele prefere se identificar como irmão de Tiago, né? Por julgar não ser digno de ser parentesco legal do Senhor e Salvador da sua alma, ele não se usurpou de ser irmão, mas servo, né? Que exemplo que ele dá aqui nessa carta. Que seja essa a nossa única preocupação, que seja pregar o Evangelho, não por mérito, mas para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ocasião dessa epístola, amados ouvintes, ela surge entre os anos 70 e 80 de nossa era. É uma doutrina alheia e ortodoxa. É uma doutrina apostólica que começou a ser introduzida e veladamente nos arautos cristãos que atuam na época atual. Não foi preciso muito tempo de gnosticismo, na qual o joio, né, que era o semeador, que era o adversário do Senhor, né? O joio quem a semeou foi o adversário, né? E já ingressava pela seara do Senhor, né? Então o comentário dele é sobre o joio que foi semeado pelo adversário, né? Que já contaminava os mais alongados rebanhos, né, da congregação, que era submetidos obreiros enganados, né, que naquela época o gnosticismo estava imperando e os promotores deste ensino arrogavam com um único possuidor, né, que era uma perfeita visão
que eles achavam em ensinar, mas Judas entra com a perfeita visão de Deus, que era através desse conhecimento, conforme ele alertava, e haveria de ser salvo. E além dessa extravagância, dessa declaração, ele formava desabrida que havia a humanidade de Cristo, que era na aparente e era também na matéria, que tinha eles na conta de algo que era medievalmente falando, que era mal, era corrompido, e por isso não podia ser aceito o fato de ser o Senhor Jesus, o verdadeiro homem, né, o verdadeiro Deus. O gnosticismo, eles não aceitavam Jesus como o verdadeiro Deus, né? O objetivo desse gnosticismo aqui, ele visava a conciliar todas as religiões através de gnós, que ufava uma era de um conhecimento mais profundo, que era disponível apenas para os iniciados do ensino, que tinham o interesse de ter o envolvimento. E o desregramento é o incontinente dos gnosticistas, né? Que não bastasse tanto os desvios dos gnosticistas, mas fazia também apologia a uma vida desgarrada e inconsciente, que não é o que vem ocorrendo em nossos dias, né? Que eles têm pregado tanta coisa semelhante a isso, né? Embora haja uma troca de um rótulo, o veneno é o mesmo, né? Hoje ainda o veneno está mais letal, porque nós estamos enfrentando coisas semelhantes a esses ensinos, né, gnosticistas. E na data que foi elaborada essa epístola, a epístola de Judas, ela foi escrita após a queda de Jerusalém. Não poderia ter provido para os israelitas, visto que de ter um exército de romanos, né, destruindo as suas comunidades, a comunidade que era uma comunidade judaica que estava ali na Palestina. Sabemos que em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída, e além disso a Judéia já havia perdido a primazia da igreja cristã. Portanto, a carta ela foi redirigida entre os anos 70 e 80, né, que esses anos já fazem parte da nossa era. O local que ela atuou, que ela gritou, falou mais alto, acredita-se que essa epístola de Judas ela foi escrita em Antioquia, né, que foi a igreja onde o apóstolo Paulo teve o avanço no seu ministério. Foi na Antioquia da Síria, por causa da preeminência dos missionários, da teologia, né, que a igreja estava vivenciando. Há alguém que sugere que Roma, pelo fato da congregação latina de terem sido a primeira a aceitar a canonicidade dessa epístola, né, o caráter universal da epístola, ele trata-se de uma epístola inegavelmente universal, né, que é direcionada a todas as igrejas da época que nós estamos vivendo e dos lugares contemporâneos de todas as eras, né? E atualmente essa epístola
ela vem abranger uma certa urgência, que é uma urgência de uma defesa, né? Judas, ele sabia que a mais importante do que a teologia, de pregar a teologia. Minha língua enrolou aqui, não consegui expressar, mas de teologizar, da teologia, de ensinar a teologia. O mais importante do que impetrar essa teologia era preservar a legitimidade da pureza da fé, que era uma fé evangélica, e outros santos haveriam de sentir a mesma urgência, que é dizer a Tertulino, né, embora capaz de erigir grandes sistemas, ele viu coagir a defesa cristã dos cristãos antes dos desmandados arbitrários que estavam por trás da ordenança em Roma. E a necessidade da apologia dessa carta é muito gloriosa. Ela é legal, ela é posterior a um singular estudo teológico, né? Que não podemos conter conteúdo, desprezar as escritas dessa carta, dessa epístola, desse credo. Esse jamais teria o ensinamento teológico perfeito, que seria uma teologia sadia, uma teologia pura, uma teologia sistemática, né? E os grandes sistemas, meus irmãos, que nós vemos da teologia, ela nasce psicologicamente do solitário, né? Da urgência, do labor. O homem que na fé defende a fé cristã, que não vacila a sacrificar grandes projetos pessoais em prol do reino de Deus, ele não pode deixar ser levado por vento de doutrinas, né? Ele tem que estar sempre dando uma refrescada na sua memória com ensinos, revisando o conhecimento sadio da palavra de Deus, né? E uma epístola que podemos dizer assim que ela é cristocêntrica é a epístola de Judas, né? Porque ela é estrutural, ela é formalmente cristocêntrica, ela tem Cristo como o seu fundador, como o centro das coisas, né? E a postura cristã de Judas ele erguiu a ser possível separar a fé cristã da postura social que o povo daquela época estava vivendo, né? Que achava-se ambas interligadas à fé em Cristo, aplicada necessitadamente a essa postura, que todos os instantes eles pudessem olhar para essa epístola, aprender alguma coisa que lhe trazesse de volta aos valores e glorificasse somente a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, né? E a escatologia, ela trata-se, essa epístola também, como que possui um apelo escatológico, né? O autor, ele é bem claro que no dia do Senhor os ímpios todos serão destruídos. E quem será o que vai destruir? Jesus,
Jesus será o próprio, né? Numa síntese, nós aprendemos aqui em Judas, no esboço do programa de Judas, que Deus, ele preparará para esses últimos dias um juízo que não será um juízo humano e nem desleal, mas que será um juízo divino, né? E a conclusão dessa carta, enquanto os homens precisarem de duras reprimendas dessa epístola de Judas, jamais perderá a relevância diante do que estamos vivendo, né? Obrigamos-nos a concordar com a teologia que Judas aqui está nos fornecendo, né? Se o homem crente ele pode ser contados com milhões de frutos e dificilmente alcançará a queda da cifra, né? Que é a mínima da parábola do semeador. É os falsos mestres, e eles querem despir o cristianismo do seu caráter, né, que é um caráter sacrificial, amoroso, para torná-lo a opção daquele que, embora esteja na igreja e não são de Deus, né? Porque essas divergências, elas surgem no meio de quê, meus irmãos? Elas surgem no meio do próprio povo de Deus, né? Porque uns encaram com um tipo de entendimento e outros já fazem dessa visão adequada através dos ensinos bíblicos, através do ensinamento sadio da palavra de Deus. E se aquele período era de batalha, então esse tem que ser uma guerra declarada e aberta pela manutenção da fé. A batalha, ela não terminou. Veja como lutamos pela santidade da fé, das lições que nós temos que fazer todos os dias, recapitular, né? Não se dê por entendido em ler e uma ou duas vezes e tirar conclusões, mas leia diversas vezes, busca diversos raciocínios, procura pessoas que estão dentro da fé cristã, que não vão ferir princípios, para que você seja aprovado no seu modo de servir ao nosso Criador. Essa foi a primeira parte desse estudo sobre Judas. Eu creio que haverá outras oportunidades que eu estarei falando sobre Judas, sobre Paulo, sobre Timóteo, sobre Tiago, sobre o Novo Testamento, sobre as cartas, sobre as epístolas. Fiquem com Deus e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.